Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 19 de março, nós vamos dar início à meditação do segundo capítulo do Tratado. Neste capítulo, São Luís vai nos mostrar as 5 verdades fundamentais da devoção. Os parágrafos deste capítulo são do 60 até o número 89. Então, a primeira verdade que ele nos apresenta é a verdade mais básica e a mais importante de todas. Jesus Cristo é o fim último da verdadeira devoção. Apesar de dizermos que é uma devoção a Nossa Senhora e que nos tornaremos escravos de Nossa Senhora, o objetivo final da consagração é que sejamos escravos de Jesus e que a devoção nos leve até Ele. Então, no parágrafo 61, São Luís irá nos dizer o seguinte: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo podemos tudo. Então, esse é a primeira verdade, o primeiro ponto apresentado aqui neste capítulo por São Luís, e é um ponto que já vimos anteriormente, né? Mesmo na introdução, São Luís já nos deixa claro que é Jesus a verdadeira finalidade da consagração. Aí, na segunda verdade, que está lá no parágrafo 68, São Luís vai nos dizer: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. E aí, nesse tópico, que é um tópico muito importante, até para a gente entender essa nomenclatura de escravos de amor. Então, o que São Luís vai nos dizer nesse tópico? Ele vai falar o seguinte: antes do batismo, nós éramos escravos do demônio por causa do pecado. E aí, então, Jesus Cristo nos alcança essa liberdade pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Ele paga o preço que nós deveríamos pagar e nos recobra para Deus. Então, a gente passa a dever a Jesus essa escravidão. Então, o que ele vai dizer aqui? Olha, antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para Jesus. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido e sua herança. E aí São Luís vai dar alguns exemplos, inclusive o exemplo da videira. E aí que nos remete ao evangelho lá de São João, né? Que Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo aquele ramo que não estiver em mim e não der fruto, meu Pai cortará. Então, quando Jesus diz isso neste evangelho e diz: sem mim nada podeis fazer, ele já está mostrando para cada um de nós que ele espera de nós algum fruto que a gente devolva a ele pela redenção que ele nos alcançou. E aí, mais embaixo ainda, nesse mesmo parágrafo, São Luís vai falar assim: tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. E aí ele vai então explicar qual é a diferença entre o termo servo e o termo escravo. Porque existe duas maneiras de alguém pertencer a outra pessoa e que essa pessoa tem autoridade sobre esse outro, né? E aí ele vai dizer então aqui no parágrafo 69, esse é um parágrafo muito importante para vocês entenderem essa diferença. Por que ele usa o termo escravo?
Então, há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade: a simples servidão e a escravidão. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro. Pela escravidão, um homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir ao seu senhor sem esperar salário. Então, ele mostra que uma coisa é você realizar um serviço. Você falar assim, eu serei um servo e vou realizar um serviço. Mas é um serviço que não tem um comprometimento total. Você vai lá, realiza o serviço, findado o serviço, você está livre de qualquer tipo de compromisso com aquele senhor. Já na escravidão não existe isso, né? Você depende inteiramente do seu senhor e você está ligado a ele eternamente, porque você não recebe salário, você não faz a sua vontade, né? Para um servo, para um escravo, a gente não pergunta ao escravo o que ele quer fazer. Você apenas ordena que ele faça, né? Então, há essa diferença entre servidão e escravidão. E aí, então, ele vai destacar os 3 tipos de escravidão que existem, que está já no parágrafo 70. Há 3 espécies de escravidão: a escravidão por natureza, a escravidão por constrangimento e a escravidão por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Aí é a diferença mesmo, criador e criatura. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. E os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. Por isso que a primeira condição para se consagrar pelo método de São Luís, que nós vimos lá no vídeo introdutório, é o ato de consagração por livre e espontânea vontade. Porque isso é crucial para que a pessoa seja um verdadeiro escravo de Maria e, consequentemente, de Jesus. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração. Por meio desta escravidão, escolhe sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. No nosso caso, que somos criaturas, a nossa natureza nos obriga a sermos escravos por natureza. Mas aqui esse ato, como temos o livre-arbítrio, o ato da livre vontade, da livre escolha, ele tem um peso fundamental para que a alma retorne para Deus, ofereça de volta para Deus esse livre-arbítrio, se tornando um escravo, porque a partir do momento que nos tornamos escravos, já não fazemos mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus através dos pedidos e das instruções de Nossa Senhora. Então, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por si mesmo. Já o escravo, ele não tem nada, porque a partir do momento que ele é um escravo, ele depende inteiramente da vontade do seu senhor. O servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a sua assiduidade, a habilidade, a força em que emprega no trabalho. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo do serviço, mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que se o matasse, cometeria um homicídio, mas pelas leis o senhor tem sobre o escravo o poder de vida e de morte. O servo, enfim, só pode por algum tempo ficar a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Inclusive, nós até tivemos uma pergunta dessa no nosso último vídeo. O José Aparecido nos perguntou, depois da consagração, eu posso revogar a consagração? Não, não há essa possibilidade. Por isso que a consagração tem que ser uma decisão muito coerente, muito séria e muito sincera de cada um de vocês. Porque a consagração ela é um ato irrevogável. Depois que a gente se consagra por este método como escravos de Nossa Senhora, né, escravos da sabedoria encarnada que é Jesus Cristo, esse ato é irrevogável, a gente não pode voltar atrás. Porque o escravo, quando entrega esse direito para Deus, esse direito ele é irrevogável, a gente depois não toma de volta o nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade. Né? E São Luís está explicando isso aqui no número 71. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e na dependência completa de outra.
Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua mãe do que a escravidão voluntária. Então aqui São Luís vai nos mostrar que essa diferença entre servo e escravo é para que a gente compreenda realmente o grau da profundidade desta devoção, né? O quão intimamente a gente fica ligado a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. E aí ele vai dizer ainda aqui no número 73, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo pela honra exclusiva de lhe pertencer. E aqui ele mostra, né, que o simples fato de se tornarmos um escravo de Jesus pelas mãos de Maria já é um motivo essencial, pelo simples fato de pertencer a Jesus. Porque quando a gente passa a ter esse senhorio completo e total da nossa vida, tudo aquilo que somos, temos e fazemos, né, as nossas boas obras passadas, presentes e futuras, a gente está mostrando e declarando para o céu e para o inferno ouvirem que nós pertencemos a Jesus, que Jesus é o nosso dono. Então, isso já é um motivo de alegria para cada um de nós, pelo simples fato de passarmos a pertencermos inteiramente a Deus, né? E aí a gente entra, então, na terceira verdade, que está lá no parágrafo 78. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Então, aqui São Luís vai nos falar que nós precisamos saber o que existe de mal em cada um de nós, né? Se não conhecermos o nosso fundo de maldade, né? Se não tivermos essa plena consciência da onde erramos e como erramos, muito será difícil a gente ter um avanço na vida espiritual. Então ele vai falar assim: nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelos pecados atuais, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. E aqui então ele vai fazer essa comparação de um vaso, um vaso sujo no qual se coloca uma água limpa. Se você tem um vaso sujo, um vaso podre, e você vira uma água limpa, aquela água limpa vai ficar suja e contaminada. Então é a mesma coisa, se nosso interior, se a nossa alma, que é o que temos de mais importante, estiver manchada e corrompida pelos pecados passados, pecados atuais, e ela já é corrompida pelo traço do pecado original, se Jesus, né, se Deus Pai, o Espírito Santo, derramarem em nós as suas graças e os seus dons celestiais, estando-nos manchados e sujos, essas graças vão se perder. Então é muito importante que a gente se conheça, que a gente conheça o nosso fundo de maldade, né? Se é a soberba que me atinge mais, se é a fofoca, se é a inveja, se é o orgulho, se é a arrogância, né? Seja qual for o traço, se é a pornografia, qual é o traço de maldade que existe em mim? É a corrupção, eu sou desonesta, eu sou ladrão. Então, seja o que for, eu sou mentiroso. Então, qual é o meu mal? Qual é o meu fundo de maldade que mais me pesa, que mais me arrasta para me afastar de Deus? Eu preciso conhecer esse fundo de maldade que existe em mim. Porque se eu não o conhecer, eu não terei como combatê-lo, eu não terei como me policiar, eu não terei como progredir na minha caminhada de conversão e de santificação. E aí no número 79, vamos ver. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado dos nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma.
toda a nossa herança se torna orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Né? Muitas vezes a gente percebe que às vezes a pessoa tem uma doença física, mas o fundo daquela doença é uma doença espiritual. É porque a alma está tão desordenada com a quantidade de pecados, a alma está tão corrompida que aquilo já começa a refletir no corpo. No Evangelho mesmo, Jesus vai nos dar muitos exemplos disso. Por exemplo, o paralítico, né? Quando aqueles descem com o paralítico com a maca pelo telhado, porque não tinham como chegar até Jesus, e o que Jesus vai fazer para aquele paralítico? Teus pecados estão perdoados. A doença dele maior era a doença do pecado, era a doença da alma, mas aquilo já refletia no corpo dele, no físico, né? Então toda essa nossa concupiscência, tudo que há no mundo, São João vai nos dizer, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, se nós não olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecermos essa nossa miséria, esse traço que nos inclina para o pecado e para o que é mal, muito dificilmente progrediremos na fé. E aí é interessante a gente perceber que isso nos afasta, inclusive, de ter comunhão com Deus. Né? Se eu vivo uma vida desregrada, se eu não busco ter essa comunhão com Jesus, ao meditar, por exemplo, a palavra de Deus, eu vou ter preguiça, eu não vou conseguir discernir aquilo que o Senhor quer me dizer, eu não vou acolher aquilo porque o meu coração vai estar endurecido, e aí eu vou achar que é chato, que é cansativo, eu não vou sentir o prazer de ouvir o que o Senhor quer me falar, né, de buscar ali na palavra de Deus esse consolo, esse alento, essa alegria, ou a instrução, né, porque a palavra de Deus ela nos serve para muitas coisas, para nos consolar, para nos estimular. Eu não vou sentir prazer em ir na Santa Eucaristia, né? Então, todo esse traço negativo de mal que existe em nós vai nos impedir de ter uma comunhão com Deus. Então, esse é o primeiro ponto, porque nós precisamos conhecer o que há de mal em cada um de nós, para poder combatermos o que há de mal e assim progredirmos na nossa conversão. E aí no número 81, São Luís ainda vai destacar que além de conhecer, que não basta só a gente conhecer esses maus traços que a nossa alma carrega. Além de conhecer isso que nos inclina para o mal, eu preciso mortificá-los, né? Porque senão, se eu só conheço e eu sei que está ali, mas eu deixo ele lá paradinho, não adianta nada eu conhecer. Se eu não tomo atitude, se eu não tenho decisão de mudar de vida, não adianta eu olhar para dentro de mim e ver a minha miséria. Eu preciso ver a minha miséria, reconhecer que sou pecador e contar com essa graça santificante de Deus para progredir na fé. E aí, então, no número 81, ele vai falar, em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Né? Então, aquilo que a nossa alma tem de ruim vai refletir no nosso corpo pelos prazeres da carne, pelos sentidos. Né? A gente peca muito pelos sentidos. Tudo aquilo que é sensível ao prazer, a gente acaba pecando de muitas formas. Então, se não morrermos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos frutos que valham. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e a nossa própria vontade. E na hora da nossa morte teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Então isso aqui é sério, que São Luís vai nos mostrar. Se a gente não mortifica aquilo que a gente sabe que há de mal em nós, a gente não produz fruto. O que é que Jesus vai nos falar no Evangelho do grão? Se o grão que cai na terra não morre, ele não produz o fruto para o qual ele foi criado, né? Então, cada um de nós tem uma missão. Se a gente não olha para dentro de si, não reconhece o seu mal e não mortifica esse mal, isso nos impede de produzir frutos para Jesus.
E o que a gente viu numa verdade anterior? Que Jesus espera de nós esses frutos, né? Ele sendo o nosso dono por direito, tendo nos resgatado das mãos de Satanás, ele espera que nós produzamos frutos para ele, frutos de salvação. E aí então a gente passa para a quarta verdade. Temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus. E aí ele vai, nesse tópico aqui, nessa quarta verdade, então São Luís vai nos dizer que nós somos indignos de nos apresentarmos diretamente a Jesus, que para isso nós precisamos de alguém que seja digno, né? E isso nos remete lá à introdução. Que São Luís nos falou lá na introdução do tratado? Que Deus não quis enviar seu filho diretamente ao mundo porque o mundo era indigno dele. Então ele decidiu nos enviar através de Maria, porque por ela o mundo se tornaria digno de receber Jesus. Então, se Deus escolheu Nossa Senhora para a encarnação, quis servir-se dela, né, para que Jesus viesse até nós, ele mesmo já nos apontou que esse é o caminho também para nós irmos até ele. E aí ele vai falar então aqui no número 83. É muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto, e não foi sem razão que ele nos deu um medianeiro junto de sua majestade. De sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade sem outra recomendação é faltar ao respeito a um Deus tão alto, tão santo, tão puro. É menosprezar este rei dos reis, como se não faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. E aí aqui então ele vai nos mostrar isso. Vamos trazer essa dimensão do que ele está falando aqui para a nossa vida cotidiana, né? Vamos pensar num presidente da República. Não é qualquer pessoa que tem acesso a um presidente da República, né? Vamos pensar no Papa. Você acha que basta chegar lá no Vaticano e falar assim, quero conhecer o Papa Francisco? A gente sabe que não é assim, né? Existem intermediários e intermediários para se chegar àquelas pessoas, vamos dizer assim, de alto escalão. Então, você imagina Deus. Se a gente, pobre mortal, não consegue ter acesso a um secretário, a um vereador, pegar a esfera menor, né? A gente não consegue, às vezes, um presidente de uma empresa, um gerente, um gestor. Se às vezes você tem que agendar uma reunião, você tem que ir no seu supervisor direto. Então, ele mostra que na esfera terrestre já existem essas hierarquias. Quanto mais na esfera celestial. Visto que nós somos corruptos, a gente não tem condição de se apresentar diretamente a Jesus, que é o totalmente puro, é o sumo bem, é a plenitude da graça. Então, ele está mostrando aqui para a gente que Jesus Cristo é de fato o medianeiro, o nosso medianeiro junto de Deus, né? Os nossos irmãos protestantes às vezes até tentam incomodar nós católicos com essa questão da devoção de Nossa Senhora, justamente porque eles não compreendem essa dimensão aqui do medianeiro. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É verdade, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens na questão do resgate nosso, da nossa alma, né? Ele nos comprou de volta com o seu sangue, mas para ter acesso a Jesus, ele nos deu uma medianeira que é Nossa Senhora. Ele mesmo a escolheu para isso, né? Se nós somos indignos e ela é totalmente por ela, tem capacidade de se apresentar diretamente a Deus. Nós não temos. Que é aquele ponto que São Luís também já falou para a gente no primeiro capítulo, né? Deus é criador, de Deus para Nossa Senhora existe um abismo. Nossa Senhora é criatura, mas ela é uma criatura pura, é a obra-prima da criação de Deus, é a filha predileta, é a mãe amadíssima, a esposa santíssima. De Nossa Senhora para as demais criaturas corruptíveis, existe um abismo imenso, colossal. Então, nós temos que entender essa hierarquia, né? Não é possível nós nos apresentarmos diretamente a Jesus. E aí, então, no número 85, ele vai falar: temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro. Só Maria Santíssima foi capaz de exercer esta função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a ele.
Ela não é o sol, que pela força de seus raios não poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. Então, da mesma forma que nós não temos a capacidade de nos dirigirmos diretamente a Jesus, a gente precisa desse medianeiro que é Nossa Senhora. E aí ele faz mais uma comparação do sol e da lua, né? A lua é esse astro que não tem luz própria. Ela brilha por causa que o sol a ilumina. Então, Nossa Senhora é isso. Ela não quer nenhum tipo de devoção para ela. Ela brilha para mostrar a luz de Jesus. Ela brilha para apontar o caminho que leva até ele, né? Então, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, né, olha para o sol. A gente não consegue olhar muito tempo para o sol. Se você ficar olhando para o sol, aquilo te incomoda, cega seu olho, você não consegue resistir. Mas quando você fala assim, olha para a lua, você fica horas olhando para a lua. A luz da lua é uma luz temperada, é uma luz que os nossos olhos conseguem suportar. Então, essa comparação nos permite a gente compreender essa dimensão realmente da grandeza, da plenitude, da divindade de Deus, né? Que Deus, Jesus é Deus, e também da criatura de Nossa Senhora, que existe sim uma hierarquia, mas que Maria é essa pura, essa plena, que foi privilegiada com os méritos de Jesus para nos fornecer esse acesso ao Pai. Então, ela se torna essa medianeira diante do medianeiro por excelência, que é Jesus Cristo. E aí ele vai falar, então, no número 86, que existem 3 graus de mediação, né? O primeiro grau mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Então, isso aqui, inclusive, está muito ligado com a missão de Moisés, né? Moisés, quando vai libertar o povo do Egito, ele também tem esses graus aí de hierarquia para com Deus, né? Moisés ouvia Deus, Moisés ouvia e via, Arão só ouvia, e o povo nem capacidade de ouvir não tinha, porque quando eles foram ouvir Deus, eles se estremeceram e pediram, não, você mesmo fala, você mesmo conduz, né? Então, assim, isso mostra o quanto Deus é puro e o quanto nós estamos longe dele devido à nossa corruptibilidade, devido aí aos maus traços dos nossos pecados, tanto do pecado original quanto dos pecados atuais. Então, a gente passa para a quinta verdade, que é o último tópico do capítulo, que é muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Então, essa é a quinta verdade que vai encerrar o capítulo. E aí, São Luís, nessa verdade, nesse tópico, ele vai destacar 2 pontos importantes. Por que é muito difícil da gente conservar, então, as graças de Deus, esse tesouro que Deus quer nos dar? E aí ele vai falar o seguinte, é extremamente difícil devido à nossa fraqueza, devido à nossa fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Porque este tesouro mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante que um nada perturba e abate. Então, o nosso traço de pecado nos deixa ser essas pessoas inconstantes. Qualquer coisinha nos abala, qualquer coisinha nos estremece, a gente perde facilmente a fé, a gente perde facilmente a esperança, né? A gente deixa às vezes de acreditar. Então, o pecado original deixa em nós, ele torna a nossa alma, essa alma fraca, essa alma frágil, essa alma inconstante. Porque os demônios, que são ladrões, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Então, além do pecado, então, além dessa fraqueza que o pecado causa na nossa alma, ainda existem os demônios que nos tentam, que sabem das nossas fraquezas e que vão tentar aproveitar qualquer oportunidade que nós dermos. Então, a gente já tem uma alma fraca que ainda é sujeita a tentações. E o próprio pecado arrebata-nos num momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e de méritos. Então, o pecado, às vezes, a gente está numa caminhada tão bonita e dá aquela escorregada, né? Aí aquilo que a gente alcançou de belo, de puro, de santo, de crescimento na fé,
um escorregão que a gente dá no pecado, a gente perde aquela graça santificante, tem que começar do zero de novo, né? Então a conversão ela é diária mesmo, não adianta a gente ter essa soberba de achar, já sou convertido, não, porque a conversão é diária, a gente peca todo dia, a gente tem que se policiar todo dia, reconhecer que a nossa alma já tem esse traço de fraqueza, né? Conhecer os nossos traços de maldade, combatê-los, mortificá-los, para que a gente se fortaleça na fé e a gente possa progredir nessa intimidade com Jesus. E o último parágrafo, então, do capítulo, ele vai destacar que, além disso, o outro meio que nos impede de reter as graças de Deus é o quê? É o mundo corruptível. Então, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio desta torrente impetuosa sem que o turbilhão o arraste. E aí ele então nos mostra que, além do nosso pecado, além das tentações dos demônios, além da nossa fragilidade da fé, da alma, o mundo corruptível ainda nos assola de tal forma que ele nos arrasta com as suas modas, né, com as suas inverdades. E aí ele começa, então, o mundo vai nos seduzindo com as coisas materiais, com os valores materiais, a gente vai perdendo o referencial dos valores éticos, dos valores cristãos, né? Muitas coisas que antigamente para os nossos pais eram chamados tabus, hoje a gente já acha normal. E é isso que o mundo vai fazendo conosco. Nós vamos perdendo esta noção do que é santo e do que é profano. A gente profaniza o sagrado, né? E valoriza e eleva a um pedestal aquilo que destrói a alma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as máximas do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O nosso destino final é o céu e nós temos que redescobrir essa alegria da salvação, de redescobrir essa verdade, que a nossa pátria, o nosso destino não é essa terra. Estamos aqui de passagem. A nossa meta é passar por este mundo, porque estamos nele, mas mirando sempre no foco que é alcançar a coroa da vitória, alcançar a glória da eternidade junto de Jesus, junto de Maria e junto de todos os santos da igreja, né? Se Cristo é a cabeça, nós somos esse corpo místico e esperamos, né, que ele venha nos resgatar de fato. Então, São Luís vai destacar aqui, e eu acho que cada vez mais, se ele fala isso, né, em 1712, que dirá de hoje, nesse mundo tão corrompido que nós estamos, a cada dia as notícias assim nos surpreendem negativamente, né? A gente já vai perdendo às vezes até a fé na humanidade, porque os pecados estão clamando a justiça de Deus, né? A gente vê aí tantos abortos, tantos assassinatos, guerras, pessoas passando fome e não se fala nada, a gente acha normal, vão banalizando, os pecados vão se banalizando e a gente vai ficando tão poluído com essas coisas que a gente já não enxerga mais a alegria da salvação. A salvação deixa de ter valor para cada um de nós, né? E aquilo que é essencial, a intimidade com a palavra do Senhor, você ter esse momento de oração, né? Você participar da Santa Missa, né? A Santa Missa é o sol da igreja, é o sol do mundo. Se a missa não existisse, o mundo nem existiria. A Eucaristia, gente, é o centro do universo, é ela que mantém o universo de pé, é a presença real de Cristo aqui no meio de nós, né? Se Jesus nos prometeu, não vos deixarei órfãos, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esta presença real na Eucaristia que a gente precisa redescobrir e valorizar e principalmente tratar com respeito e dignidade, porque é ali na Eucaristia que a gente tem esse verdadeiro encontro, essa verdadeira comunhão com o Senhor. Ela é o ápice da fé cristã. Então a gente vendo como que esse mundo é corrompido, vai deturpando todos esses valores que nos são essenciais. Esses são os que verdadeiramente importam, né? O próprio Evangelho vai dizer, de que adianta a pessoa ganhar o mundo? O que adianta você ser bem-sucedido, ser médico, ser gerente, ser advogado, ser engenheiro, seja qual for sua profissão, ser professor, ser um doutor, um pós-doutorado, fazer um pós-doutorado, e se você vai perder a alma? Adiantou alguma coisa?
Não adianta nada. Os nossos valores estão invertidos. A gente se preocupa muito com o ter e esquece do ser, né? Então, essas 5 verdades são verdades para nós refletirmos, para a gente ver realmente que a gente precisa da graça santificante e que Nossa Senhora é essa medianeira que o próprio Deus escolheu para, com essa doçura de mãe, essa ternura, nos reconduzir para o Pai. Porque hoje os nossos valores estão invertidos, o mundo está de cabeça para baixo. E nessa avalanche de ideias e ideologias, se a gente não se policiar, a gente acaba sendo engolido. O que eu não achava bom ontem, o que eu não concordava ontem, amanhã eu já acho normal, porque é uma massificação do pecado, uma massificação do erro, da mentira, né, das manipulações. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar se levar e pedir mesmo o Espírito Santo a todo momento para nos preservar, né, de toda essa mancha que existe, de toda essa lama, como mesmo o próprio São Luís vai dizer aqui, que é uma lama que é quase impossível não contaminar, nem os eleitos, nem os religiosos se escapam dessa lama que o mundo está vivendo. Então ele termina o capítulo nesse parágrafo 89, e aí no próximo encontro a gente vai meditar o capítulo 3º, né? Na próxima quinta-feira, até lá vocês leiam o capítulo 3º. Deixa então aí pra gente nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, né? Se vocês quiserem partilhar alguma experiência de como está sendo a leitura do tratado até agora, nós ficaremos muito felizes em responder vocês, em receber de vocês esse feedback. E qualquer dúvida a gente está à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. E sigamos em frente, sigamos aí com perseverança, com dedicação, né? E redescobrindo essa alegria de ser filhos de Deus, desse Deus que nos ama, desse Deus que nos quer perto dele, né? E a gente realmente redescobrir os verdadeiros valores da vida, os verdadeiros valores cristãos, que a gente não se perca nessa enxurrada aí que o mundo quer nos levar. Amém? Então eu quero terminar esse momento agradecendo a Nossa Senhora, nós vamos rezar a nossa Salve a Rainha e esperando por vocês no próximo encontro. Um beijo grande. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Salve Maria!